Olá pessoal, eu sou Ibrahim Cavalcante junto com o Rafael Facundo. Vamos fazer mais um capítulo do nosso podcast Papo Saúde. Olá pessoal, eu sou Rafael Facundo, então hoje vamos falar um pouco da importância do exercício físico na manutenção de peso pós-cirurgia. E para isso trouxemos uma convidada super especial, a Elaine. Tá? Elaine, por favor, se apresente aí para os nossos convidados. Oi, eu sou Elaine Guimarães, eu trabalho com construção civil e eu fiz cirurgia há mais ou menos 1 ano e meio e desde que foi permitido eu faço exercício físico. Legal. Então, assim, hoje a gente vai trazer esse tema, né, bastante importante e até um pouco preocupante, porque é algo que a gente sempre procura bater na tecla, é a importância do exercício físico no pós-cirurgia, o qual a gente já libera, né, há uma liberação com bastante antecedência hoje, né, Ibrahim, com a liberação da atividade física e uma cobrança até para que os pacientes procurem se exercitar, tendo em vista, né, justamente essa preocupação que a gente tem que o paciente possa estar evoluindo da melhor maneira. Então, fala um pouquinho aí na sua visão, o que é que você acha do exercício físico no pós-cirurgia? É fundamental, né? Com 15 dias, nós já liberamos os pacientes para poder praticar atividade física leves, como caminhadas, bicicleta, talvez alguma coisa na piscina, se for possível, se já estiver bem cicatrizado, né? E com 30 dias já começar a atividade física intensa mesmo, já começar a valendo mesmo, musculação, crossfit, já fazer alguma coisa, já que tenha realmente uma certa intensidade para ter o resultado. A Elaine foi escolhida a dedo, não foi à toa, não foi aleatório que ela está aqui, porque além de ter um resultado brilhante com a perda de peso e com manutenção, ela teve uma mudança completa de cabeça, de mindset, de como a atividade física hoje em dia participa na vida dela, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho lá, assim, como é que era o antes, né? Antes de ter feito, como é que se já tinha esse hábito de atividade física, se já tinha alguma esporte que você gostava e como é que foi depois, como foi que foi essa mudança? Foi de uma vez, foi rápido, foi lento, como foi que isso aconteceu? Funcionou basicamente o seguinte: eu não fazia nada antes da cirurgia, porque eu tentei fazer pilates um tempo e até fiz e foi muito benéfico, só que eu não conseguia mais me movimentar por conta do peso. Aí com o tempo e quando veio realmente a notícia taxativa de que eu tinha que fazer a cirurgia, porque eu não queria, de que eu tinha que fazer a cirurgia, eu decidi que a partir daquele ponto ia ser uma outra vida. Então aquela oportunidade ia ser como se fosse um pós-trauma, que ia passar por um período de adaptação pós-cirurgia e que eu ia realmente mudar de vida. E foi isso que eu fiz. A partir do dia... São 30 dias, né? No dia 31 eu estava lá. Depois do carnaval, na quinta-feira, pós-carnaval, foi o dia que eu comecei a academia. Uhum. E até Me conta hoje... assim, uma coisa que as pessoas não sabem, né? Assim, como é que tu perdeu quantos quilos com a cirurgia? 50. Então, assim, tu com mais 50 quilos, realmente era muito complicado fazer alguma atividade física, né? Então, seria uma coisa muito doloroso. Talvez você fosse pra academia, não conseguia fazer, não tinha um resultado, não conseguiria correr, né? Porque ia ter dor no joelho, na coluna, né? Que são coisas que hoje em dia tu já consegue fazer, que era muito improvável que você conseguisse fazer com uns 50 quilos, né? Antes de Como tudo, era eu tinha antes, né? vergonha. É fato de que pra academia era vergonhoso. Eu não queria ir porque eu achava que ia todo mundo olhar e rir. Mas aí no Pilates eu fui mais acolhida. Só que eu também já não conseguia mais fazer os movimentos, porque tinha que apoiar no chão, tinha que apoiar no braço, na perna, na ponta do pé, e eu não conseguia mais fazer isso. De forma nenhuma. Não dava. Eu até tentava, mas não dava. Uhum. E isso é bem desestimulante, né? Você tentar e não ver o resultado, né? E no primeiro mês que tu foi liberada, né? Tu já tinha perdido quantos quilos, mais ou menos? Pelo que eu lembro, mais ou menos uns 10, 12 do primeiro mês. Foi bem rápido. Para mim foi bem rápido. O primeiro mês foi meio chocante. Eu não esperava que fosse da forma que foi. Foi bem rápido. Quando eu entrei na academia, eu cheguei lá, não queria, e a minha determinação era de ir pelo menos 3 vezes por semana. Então, para isso, eu mudei minha rotina completamente. Para esses 3 dias na semana, eu começar a ir para a academia. Como eu comecei numa quinta-feira,
eu me matriculei, cheguei lá e disse que eu ia 3 vezes por semana, porque tem aquela entrevista inicial de qual é o seu objetivo, por quê. Cheguei lá, contei minha história e fui avaliada e o professor começou a me passar exercícios. E eu disse, eu não tenho mais de 40 minutos, eu tenho 40 minutos e eu venho 3 vezes por semana. Ele olhou e riu. Como ele riu, aí eu disse, fiz hoje. Aí quando foi na sexta, eu fui de novo. Quando foi no sábado, eu fui de novo. No domingo eu parei porque eu já estava toda dolorida. Aí na segunda-feira eu disse, rapaz, eu já fui na quinta, na sexta e no sábado, e eu fui sozinha, não foi no mesmo lugar que eu tinha ido a primeira vez, eu vou na segunda de novo. Fui na segunda de novo. Aí ele riu de novo. Ele disse, vale, tu voltou. Eu só venho quinta. E fui na segunda, eu só venho na quarta. Na terça, ele disse, quer saber, eu vou de novo. E assim foi. E eu tô indo todos os dias desde então, praticamente. Então, terminou assim, se acostumando, né? Foi algo que você terminou adaptando a sua rotina, e isso, até hoje, faz parte da tua vida, né? A gente te acompanha até hoje, né? E a gente vê que isso é importante, né? A gente vê o quanto você pratica atividades, introduzindo outras modalidades, né? E em algum momento, assim, Elaine, tu viu a importância do exercício físico, né? Em algum momento você viu que estava estabilizando o peso e você viu que seria importante intensificar mais o exercício físico para sair daquele famoso efeito platô, que as pessoas tanto têm medo. Em algum momento você viu essa necessidade? A necessidade em si, não. Eu quis realmente evitá-lo a todo e qualquer custo. Porque eu fico meio que querendo sempre estar melhorando e melhorando e melhorando. E o que eu estava vendo? Que eu estava já habituada naquele ritmo. Então, eu precisava de uma coisa nova. E assim, eu fui diversificando. E que hoje entrou a corrida. E que antes eu jamais imaginaria, se não fosse a minha irmã dizendo que vai, você é capaz, me empurrando, me puxando, de fazer uma corrida completa. Não tinha nem pretensão de fazer uma coisa dessas. Uhum. Foi recentemente, né? Tu correu a corrida oficial, né? Do Banco do Brasil. E foi muito bem, né? Não só tu, né? Como grande incentivadora dos outros pacientes também. Várias pessoas participaram e foi super empolgante ver isso aí, esse resultado de vocês, né? É porque, assim, como eu posto todo dia o tá feito, né? O que acontece? A maioria das pessoas, elas dizem assim, tu incentiva, tu faz, mas o meu objetivo é só dizer, olha, gente, é possível, dá certo. Tentem, só tenta. Não precisa ir, não precisa se obrigar, mas tenta. Porque pelo menos se tentar, vai ver que é possível sim, né? Que consegue. Porque, como eu disse antes, a gente acha que não consegue. Simplesmente coloca aquela limitação em si e acha que não vai, que não pode, e que tem aquela mesma cabeça de antes, de que tem aquele sobrepeso e de que não vai aguentar nem se mexer. E foi muito gratificante ver as meninas, porque para muitos, eu acho que a maioria que foi, era a primeira vez que ia e que estava com medo e que não queria e dizia que ia só caminhar. E quando terminou, ver todo mundo concluir, chegando lá e concluir mesmo, foi muito maravilhoso. Eu vi, eu acompanhei no Instagram de todo mundo, né? Realmente. E como mestre também foi muito gratificante ver aquele pessoal todo participando e vendo que realmente deu pra mudar a vida de muita gente, né? E como mudou, valendo mesmo. Quando foi que tu percebeu que o negócio tava dando certo? Assim, que isso aqui dá certo mesmo. Eu tô fazendo e tô vendo o resultado, tô vendo que o negócio tá evoluindo aqui, que eu tô tendo mais energia, tô tendo mais disposição para fazer as coisas, os exercícios, né? E resultados físicos também, assim, no teu corpo. De verdade, eu ainda não vejo como as pessoas falam, não consigo ver. Mas assim, de que eu consigo me movimentar, de que eu consigo chegar em casa, porque eu moro no 5º andar e não tem elevador, né? Eu moro num condomínio que tem escada. Eu consegui chegar em casa já é uma vitória tremenda. E eu chego sem cansar. Eu não conseguia antes. São 4 lances de escada, eu demorava 10 a 15 minutos para subir, para chegar em casa. Hoje eu só chego e subo,
Sobe correndo. Só Já. correndo. Já chega e subo. Antes eu subia com uma saca de cimento na cabeça, né? 50 quilos, né? Eu subia dessa forma. E hoje Agora em eu dia só tu chego. sabe? É muito comum, assim, é um ponto que a Elaine tocou, essa distorção de imagem, né? Os pacientes perdem muito peso e não se enxergam, né? Não conseguem enxergar as mudanças às vezes, físicas, né? Ainda tem uma percepção anterior, enfim. Mas, assim, a gente que acompanha vê a mudança gigantesca, né? Que da Elaine, assim, a evolução, como ela chegou, acho que na primeira consulta e como ela, Não, quando eu te vi e como eu acho ela que de 6 está, meses, assim, eu não te reconheci. a gente não reconhece. Se a gente passar, eu digo, se a gente passar. Hoje é porque a gente já tem o quê? Ela tem mais de ano, né? Já a cirurgia, então Não muda muito, eu né? digo, hoje a gente já tem um contato de um bom tempo, mas se você passar 3 meses sem ver, assim, nesse início, você não reconhece de fato. Não, Então, assim, é uma mudança gigantesca, absurda. Mas acontece de muitas vezes, assim, alguns pacientes não identificarem essa evolução, né? E aí o que eu até recomendo muito, eu digo, pega uma foto tua antiga, pega aquela fotinha lá antiga e faz a fotinha nova e coloca uma ao lado da outra, que aí você vai conseguir quebrar esse Não, fizeram paradigma, aquela né? montagem fenomenal das meninas correndo. Poxa, que montagem espetacular, né? Quem foi que fez? São 5 pessoas, né? E do antes e do depois terminando a corrida. E aquilo é muito simbólico, né? É muito simbólico ver a transformação de todo mundo ali, né? E o interessante é que quem fez a montagem foi uma das meninas que operaram mais recentemente. Se eu não me engano, ela operou tem uma semana. E foi? Kátia? Sim, tá bem recente. Kátia. Kátia. Eu acho que é Kátia o nome dela. Kátia. E ela tava ela tá naquele período, né, de adaptação, de dieta líquida e de se traumatizar, de não querer estar comendo, de querer comer, de só falar em comida, de pensar que tem saudade de comer. Aí ela disse que foi gratificante. Ela disse assim, Vânia, seria excelente se tivesse um antes e depois de vocês. Nessa foto, Sim. mas essas pessoas que estão aí que você está vendo, se não fosse a cirurgia, não se conheceriam jamais. Porque são realidades completamente diferentes, pessoas completamente distintas. Profissões diferentes. Profissões diferentes, de ambientes sociais diferentes. Então, se não fosse a bariátrica, naquela foto, as pessoas que estão ali não se conheceriam. Aí ela, tá bom. Aí daqui a pouco ela mandou, olha o antes e depois de vocês. Porque como a gente tem o hábito de sempre estar postando antes e depois e justamente fazendo essa comparação com fotos de antes e depois, ela tinha esse arquivo todo No grupo, no né? grupo e acabou fazendo. E eu achei maravilhoso. Eu achei, assim, um máximo. É muito simbólico o que ela fez. Né? Às vezes as coisas, as ideias bestinhas são as ideias que mais impactam, né? E aquilo ali foi realmente muito impactante, né? Um ponto assim, importante quando a gente fala de exercício físico, né? Falando um pouco da experiência, é muito comum quando o paciente ele vai ao consultório e antes até da cirurgia ou no início do processo do emagrecimento, vem sempre aquela pergunta e aquela indagação que eles não querem ficar flácidos ou tem aquela flacidez, né? Ter aquela flacidez. E sempre o fácil é perguntar o que tomar. Então, é muito comum eles perguntam, Rafael, o que é que eu posso tomar para tirar essa flacidez? Para que eu possa estar emagrecendo um pouco mais rápido. Então, vem muito aquela ideia de sempre estar tomando um colágeno ou um termogênico. E não, por ter essas limitações até muitas vezes anteriores, né, em relação ao exercício físico. Então, eu sempre falo, olha, o melhor colágeno que vai tratar mais essa questão da flacidez é a musculação, é o exercício. E é algo que a gente estimula muito, mas tem muito ainda aquele preconceito. Quando eu falo preconceito, na verdade, bloqueio, né? Então, tem muito aquele bloqueio do paciente antes da cirurgia, justamente devido a essas dificuldades que você referiu, né? Como vergonha de ir para uma academia, muitas vezes por não se sentir bem no ambiente, né? Devido àquele excesso de peso, muitas vezes a própria dificuldade, né? Uma pessoa com 30, 40, 50 quilos a mais, querendo ou não, é bastante dificultoso. Então, assim, o que a gente vê é que o quanto a gente procura estar
estimulando essas pessoas para que elas procurem estar fazendo exercício físico justamente para evitar tanto aquela questão de flacidez ou aquele aspecto, né, muito emagrecido, que é um medo que muitas vezes as pessoas têm, né? Eu tenho medo de fazer a cirurgia porque eu tenho medo de ficar muito emagrecido com aquele aspecto, mas elas não veem, porque assim, as pessoas que fazem a cirurgia e que ficam com aquele aspecto de emagrecido, normalmente são pessoas que não praticam exercício. São pessoas que têm uma adaptação muscular muito grande justamente pela falta do exercício. Então, por isso que é importantíssimo, né, tanto ter uma prática de exercício contínua, constante, como também associado à alimentação adequada, para justamente fazer com que esse emagrecimento, tanto ele venha a ser um emagrecimento saudável, né, no qual ele não vai perder massa muscular, como também ele não chegue àquela estabilidade de peso. Então, muito legal, porque aí você referiu, Elaine, que você, antes de pensar em ter aquele efeito platô, que as pessoas ficam muito preocupadas, quando é o efeito platô? É uma coisa que eu tenho vontade às vezes, de dar no Ibrahim no consultório, não vou mentir, porque ele diz assim, com 3 meses é o efeito. Não existe esse negócio de 3 meses. O efeito, ele vem se a pessoa começa a praticar falta de exercício, alimentação inadequada. Então, as pessoas, muitas vezes, elas procuram desculpa, né? Em que pôr a desculpa? Então, se você... eu achei bastante pertinente esse comentário, porque, assim, se você é uma pessoa que... Se você já se antecipa ao problema, o problema ele não vai chegar. É verdade. Entendeu? E não ficar preocupado com o problema, esperando o problema chegar. Então, se você tem medo de um efeito platô, de um não emagrecimento, de uma estabilização no processo do emagrecimento, você tem que agir com antecedência. E aí é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, o Ibrahim também, a liberação da atividade física. 15 dias está liberado caminhada, 30 dias a musculação. Então, a gente, justamente assim, eu acho que um dos grandes motivos que a gente tem bastante sucesso é justamente esses pontos. Porque a gente libera, não vou dizer de forma imprudente, né? Mas de forma prudente, porém, assim, com as liberações gradativas, né? Mas exigindo, né? Lógico, e sempre na segurança, dentro das limitações de cada um, respeitando, mas que eles procurem fazer a atividade. E essa questão do grupo aí, assim, é fantástico, porque, no caso, você, né, é uma incentivadora, e isso a gente fica muito contente, e Ave Maria, muito grato também, né, porque você, como outros pacientes também, Cíntia, tem a Tainã, e tem outros, o Mira, enfim, tem outras pessoas também, Robson, tem uma infinidade, graças a Deus. Então, assim, isso é muito importante, porque a gente cobra, vocês praticam, vocês estimulam, e isso faz com que tenha um sucesso de forma global, né? O qual é muito importante. E mais pessoas veem aquilo e servem como exemplo e querem ter aquilo como exemplo e seguir por esse caminho. E eu acho que isso é um grande impacto no sucesso e no diferencial, né? Então, assim, enquanto você falou, assim, a gente estimula a liberação de exercício muito cedo. Assim, antigamente tinha a ideia de que fazia cirurgia, só podia ir para academia com 3 meses. Com 3 meses a pessoa já tá dando errado. Assim, a cirurgia, ela não é ela que trabalha sozinha. Não depende só da cirurgia. As pessoas acham que a cirurgia barata é fácil. Com cirurgia barata é muito difícil. Você tem que continuar lutando, você tem que continuar fazendo dieta, você tem que continuar fazendo exercício, assim. A cirurgia é só o primeiro passo, né? É o passo para poder possibilitar você ir para academia, como foi com você. Então, tu tinha 50 quilos, quando perdeu 12, já dá para ir para academia, então vai. Então, você já vai vendo o resultado acontecendo e aquele resultado vai estimulando a você ir incrementando a sua atividade física, a sua dieta, a sua saúde. E o negócio vira uma bola de neve tão grande que o resultado é você, é o seu resultado. É o que tu tá hoje e o que como a maioria dos pacientes estão também, né? Exatamente. E aí, assim, então, então as pessoas elas têm medo desse efeito platô, né? Então, é importante que se você tem medo, você vai ter que intensificar o exercício, se você vai ter que intensificar a sua dieta, né? Para que realmente você não deixe ele chegar.
Então, não é ficar com medo. É você sair da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto de apenas praticar o básico, que foi o que você procurou fazer. Então, intensifica exercício, intensifica a alimentação, não vai ter por que ter estabilização de peso. Você consegue, né, manter um ritmo contínuo, né, no resultado, certo? E aí vem essa questão do sucesso. Então, assim, para a gente, eu acho que um dos grandes motivos que aí também desmistifica, né, aquela questão também do aspecto emagrecido da cirurgia, é isso. Porque é algo que a gente bate muito nessa tecla, então a gente termina desmistificando o que muitas vezes se torna um preconceito, né, para alguns pacientes não fazer uma cirurgia porque tem medo de ficar com aquele aspecto emagrecido. Assim, qual foi a gota d'água? Como foi que tu decidiu para a cirurgia? Quem foi que deu a ideia? Como foi que foi essa ideia surgiu na tua cabeça? E como foi assim, não, eu vou fazer por causa disso? Qual foi o fator? Eu trabalhava com uma moça na empresa e ela é sua paciente. E o resultado dela já dava para ver com um mês que ela tirou férias e fez a cirurgia. Com um mês dava para ver o resultado dela. E eu tinha acabado de entrar na empresa quando ela fez a cirurgia. E eu conversando com ela, ela disse, vai lá, vai conversar com o doutor Ibrahim. Vou nada, não vou nem, não vou não. Aí o resultado dela foi progredindo, tanto que uns 2 meses depois que ela voltou, eu fui para a consulta, completamente revoltada, incrédula, não querendo. E fui. Eu cheguei lá com alguns exames já passados pelo clínico e feitos, né, na mão. Já aproveitei e levei, que eu tinha feito recentemente, porque eu sentia dor. Eu sentia dor no pé, eu sentia dor nas costas, eu sentia dor. Tudo doía, porque com o movimento tudo doía. Aí Ibrahim falou assim pra mim, pelo que eu tô vendo aqui, eu vou te dar um exemplo do que pode acontecer. Porque eu disse mas eu não como pra ser gorda assim. Aí ele disse, eu não vou só te exemplificar aqui o que tá acontecendo contigo. Vamos supor que você não coma por 2 semanas. Aí eu, tá, você vai engordar. Foi mais ou menos isso que ele disse, né? Suponhamos que você não coma. Você vai engordar, porque seu metabolismo tá totalmente desregulado, pelo que eu tô vendo aqui. E passou uma série de exames para fazer um check-up geral. Tanto que eu demorei entre a cirurgia e a decisão de ter que fazer foram 6 meses. E o que decidiu mesmo, eu ainda fui relutante. Fiz todos os exames, peguei os laudos e o que decidiu foi o cardiologista, porque eu estava com a apneia do sono gravíssima, sem saber. Sem saber, eu não sabia que eu tinha a apneia do sono do nível que estava. Eu fiz um mapa, ele olhou o mapa, fez uma cara estranha, mas disse assim, não, vamos fazer uma polissonografia que esse mapa está inconclusivo, foi essa palavra que ele usou. Para mim está inconclusivo. Eu fiz uma polissonografia, quando eu voltei lá, ele disse basicamente assim, se você não emagrecer ontem, você vai morrer domingo. Aí foi assim que eu fui convencida. Assim, pra quem não sabe, né, a apneia do sono é uma doença realmente grave e acontece com a obesidade, é muito relacionada com a obesidade, e a apneia do sono é a doença que tem uma correlação com problemas cardíacos muito forte. Então, quem tem apneia do sono grave tem uma grande chance de ter algum problema cardiológico vascular, né, um infarto, ter uma parada cardíaca dormindo. É muito forte, então realmente é uma doença que tem que se preocupar. Meus pacientes que têm apneia do sono são os que mais me preocupam, são os que mais eu tento acelerar a cirurgia, porque de todas as doenças que são correlacionadas com a obesidade, é a mais urgente, a que é mais precisa ser resolvida logo. Deixa eu só voltar ao ponto do rostinho de doente que fica após cirurgia. O que acontece? Eu escuto muito isso. Valha, mas tu não tem cara de doente. Tu tem certeza que tu fez? Eu disse, tenho, absoluta. E realmente, se eu puder dizer para alguém, mas tu fez cirurgia bariátrica, o que tu fez? Né? Como é a dieta?
tu emagreceu mais com tal dieta, com dieta X, né, com dieta Y, ou na fase tal, é realmente ir para academia. Porque tira a ansiedade do processo, porque você distrai. Se você não trabalha, se você só fica em casa, você sai. É um motivo para você sair de casa e sair já daquela rotina que você tinha antes. E se vai, é uma adaptação nova na rotina, que ali você já tem onde tirar seu estresse. Eu estou falando por mim, por questão de trabalho, que eu tive uma situação de pressão extrema no trabalho, que eu tive gastrite com pouco tempo de cirurgia, e o que me ajudou a passar por esse processo foi realmente ir para a academia para poder liberar ali o que eu não podia, com o que eu estava lidando, né? Com as minhas questões pessoais. Naquele momento foi a academia. De descontar a raiva mesmo, né? O exercício físico tem vários benefícios, né? E um é desse, né? A liberação de endorfina, serotonina, são substâncias neurológicas que melhoram o bem-estar, diminuem a ansiedade, melhoram o sono, né? Então, a atividade física realmente é muito importante na perda de peso e na manutenção, né? Sim. E até para que as pessoas entendam, né, o porquê. Porque, assim, é normal, com o passar do tempo, as pessoas elas vão aceitando um pouco mais a comida ou vão errando um pouco mais. Mas vamos pensar principalmente no cenário que você vai aceitando um pouco mais, né? Você vai comendo um pouco mais. Então, você vai ter que compensar aquela caloria. Então, você praticando a atividade física, você vai conseguir ter um aumento da taxa metabólica, que vai fazer essa compensação dessa caloria também um pouco a mais que você está fazendo, que você está ingerindo. Você tem um créditozinho, né, de calorias. Exato. Né? E assim, por que também da musculação, né? Então é importante entender que a diferença, às vezes, o porquê que a gente cobra tanto a musculação. Porque a musculação, né, quando você tem uma hipertrofia, ou seja, quando você tem um aumento da sua massa muscular, consequentemente você vai ter um aumento da sua taxa metabólica com o aumento do músculo que você vai conquistando. As pessoas, quando elas optam muito após a cirurgia só na atividade aeróbica, que sim é a atividade mais prazerosa, é uma atividade um pouco mais dinâmica em grupo, né? Um exemplo, basicamente só corrida, crossfit. Não vou dizer nem que só crossfit, mas só corrida, ou beach tennis, ou outras atividades, ou só pedal. Então, assim, termina que essas atividades, elas têm uma capacidade de diminuir a carga muscular. Então, são atividades que depletam mais a massa muscular. Então, essas atividades que depletam mais a musculatura, apesar delas acelerarem a taxa metabólica no momento, mas a longo prazo elas podem diminuir, porque elas perdem músculo. E aí vem a questão daquele aspecto de emagrecido. Então, pessoas que optam só pela atividade aeróbica, elas ficam com esse aspecto mais emagrecido. E pessoas que praticam a musculação, elas vão ter um aspecto, né, físico melhor, tá? Elas vão conseguir diminuir flacidez, melhorar o tônus muscular, certo? E também melhorar essa taxa metabólica, facilitando o emagrecimento. Então, evitando de forma esse tal efeito platô. Então, por isso é importante também a orientação adequada da atividade física. Que atividade física você vai ter que fazer para melhorar esses resultados? Entendeu? Isso. As pessoas também... É óbvio que a atividade física é muito importante, mas a dieta, tem uma dieta balanceada, tem uma dieta que se preocupa com a dieta, né, assim, que é o que acontece muito depois da cirurgia, porque os pacientes mudam as sensações, né, de saciedade, muda a sensação de fome, muda os próprios desejos para as comidas. Tem alimentos que você nem tem mais interesse, que antes eram alimentos que você tinha muito interesse. Tem alimentos que você não se interessava, que hoje em dia tem grande interesse. E isso aconteceu por essa grande mudança metabólica, né, que a cirurgia foi provocando, e alterações hormonais no corpo e nos neurotransmissores na tua cabeça. Mas é importante se preocupar com a dieta também. Então, não dá para dar uma jacada aí, comer 10 mil calorias num dia de final de semana aí, com um monte de cerveja e pizza, nanana. Isso aí você não compensa nunca na semana. Não compensa de jeito nenhum. Não existe esse nosso dia do lixo, né, que tem muita gente que faz. Um dia você bota a perder a semana toda e você não vai conseguir buscar esse dia mais nunca. Então, é fácil comer
4.000 calorias na refeição, 3.000 calorias na refeição. Existem alimentos que provocam isso, né? E antigamente era fácil comer, né? Hoje em dia não acontece mais isso na tua vida, assim. Tu não consegue ter uma saciedade mais precoce, né? Tu tem desejos diferentes de comida, né? Então isso aí mudou na tua cabeça, né? Mudou completamente. Uma das coisas, quando eu fiz a cirurgia, eu disse que eu botei a cirurgia como um fator crucial na vida, de mudança mesmo, de virada de chave, de readaptação de vida. Eu fiz uma resolução de 1 ano, pelo menos o primeiro ano de cirurgia, eu não ia tomar nem experimentar nenhum tipo de gaseificado, nenhum tipo, e nenhum tipo de alcoólico. Não que eu bebesse muito antes a bebidas alcoólicas, mas pelo que eu já tinha lido, seria um fator que interferiria no processo. Então, foi essa a minha resolução. Com 1 ano, eu reavaliei tudo que eu tinha passado e vi que não valia a pena voltar para isso. Não valia a pena voltar a consumir, para mim, na minha vida, né? Não valia a pena voltar a consumir nenhum tipo de álcool, nenhum tipo de gaseificado, e eu não tenho nem a curiosidade de voltar a testar. Se um dia eu quiser, por mim, hoje, depois de 1 ano, não tem problema, mas como eu não tenho vontade nenhuma, também não faz diferença na minha vida. E a questão de sabores, tem coisas que eu realmente antes não fazia questão nenhuma e que hoje eu tenho uma predileção de sentir o sabor, de querer, de desejar. Um exemplo é açaí. Eu não gostava tanto de açaí antes. E hoje eu sinto vontade de comer açaí. É porque, como eu estou citando açaí, porque ele é muito crucial, ele é tão curioso que eu estou citando ele. Eu não fazia questão, não gostava, não queria dizer que tinha gosto de terra. Até comia, mas ele tinha gosto de terra e hoje eu quero. Eu Deseja, né? desejo, eu gosto. E tinha coisas que você adorava, né? Que hoje em dia não faz mais muita falta, né? A maioria dos doces não fazem muita falta, exceto um chocolate específico que ele fica lá guardado para momentos especiais. Acontece muito mesmo, né? Não, mas tem pessoas que, tipo, o valor calórico de um long neck de cerveja é de um pão carioquinha. E fácil, algumas pessoas bebem 12, 14, né? Long neck numa noite. Então, qual é a dieta que você vai botar 14 pães carioquinhos no dia? Não tem, isso aí você não A conta não fecha, não né? fecha, né? A conta não fecha, não, de Você fato. pode correr uma maratona, você pode passar outro dia no CrossFit, isso aí não... Você não consegue... não tem déficit calórico que justifique isso aí, né? Que vai conseguir combater isso aí para poder você ter um resultado. E também uma outra coisa, você viu o resultado nessa caminhada toda, nessa toda jornada. Quem teve o trabalho, não foi de graça. Não veio sozinho. O teu shape não veio sozinho. Você não foi deitado em casa e ele apareceu desse jeito. Não foi assim. Então, você cuida, você tem cuidado com isso aí. Você vai ter que começar a ter preocupação em manter isso aí, porque não veio de graça, não. Foi muita luta, foi muito sofrimento, né? Não foi fácil, como as pessoas dizem que é fácil com a cirurgia bariátrica, não, né? Não, e é interessante que quando você começa a ver o número na balança descendo, você acha que tá beleza. Só que quando você começa a ter esse ganho de tônus muscular, como o Rafael falou, que pode até ser que algumas pessoas entendam como não está mais perdendo peso, porque o número na balança não está descendo, e ele desce, só não é da forma que a pessoa deseja. Que ela acha que não está perdendo. E pode ser até essa confusão. Não faz a academia porque acha que não vai emagrecer. Porque não está vendo o número na balança descer. Mas as roupas estão diminuindo, né? Estão ficando largas, não cabem. Com o tempo, o que aconteceu? Para exemplificar, no meu caso, em 6 meses eu estava com menos 40 quilos na balança. Em 6 meses de cirurgia, do do dia da cirurgia, dali 6 meses eu perdi 40 quilos. Dos 6 meses até meu retorno de 1 ano da cirurgia, que foi exatamente 1 ano e 1 dia depois, eu perdi 8,5 kg. Então, não é porque não desceu que eu não perdi. Uhum. Só exemplificando mesmo o meu caso, né? Tu era uma obesa grau 3. Se começar a se preocupar com massa muscular e percentual de gordura, né? É o ápice do resultado, do ótimo resultado, né? A Elaine, hoje, o caso dela aqui é a confusão quando ela vai no consultório, que eu digo assim, pare
de correr agora. Aí ela, por que eu adorei correr? Eu estou me encontrando. Aí eu digo assim, a gente faz confusão. Eu digo, pois se você correr, você tem que comer mais. Porque não tá fechando a conta, entendeu? Aumenta a gratina. Ela, não adianta. O que acontece, porque ela hoje está tão bitolada no exercício que a gente não consegue fechar a caloria adequada. Então, assim, ela tem que diminuir as intensidades. Aí, como é lá, eu te liberei para correr quantas vezes? Só na semana? Uma vez na semana. Uma vez na semana. Justamente assim, para evitar esse gasto calórico exacerbado, porque assim, também é um ponto importante, a gente não deixar o paciente emagrecer demais. Né? Exato, Então, com certeza. Né? então, Tem assim, exemplos, né? Exato. Tem pessoas que se empolgam tanto, né? E a gente tem paciente recente, homens, né? Principalmente, né? Que perderam 100 quilos, 110 quilos, e aí o Rafael tem que chegar junto aí, porque senão passou da conta. Exato. Passou da conta, tem que começar a musculação. Então, você não é a primeira que foi orientada a diminuir os exercícios. Então, tem pacientes aí do interior que deve saber quem tá que eu tô falando. E nem aumentar a massa, tá? Porque o grande resultado que vai te manter magra, né? Até porque você é obesa. Você tá usando o corpo de mulher magra. Sim, mas sim. a sua genética é de obesidade. E o que você tem que lutar para manter é a massa muscular. É o músculo é o órgão que mantém a pessoa magra quando a pessoa tem obesidade. Então tem que bombar ali aquele músculo ali para poder manter ele grande, manter ele o máximo possível que ele consegue ficar, que é ele que consegue combater os efeitos obesigênicos dos teus hormônios, da tua genética, que isso aí você já herdou aí de herança. Por isso, assim, a importância, né, dos pacientes eles estarem sendo até acompanhados para a gente poder estar fazendo essa avaliação. O paciente, quando ele não tem um acompanhamento adequado, ele pensa que é só emagrecer e quanto mais ele vai emagrecer, melhor. Ele não olha a qualidade desse emagrecimento. Então, muitas vezes você não precisa perder tantos quilos, você precisa perder os quilos com qualidade, né? Então, o paciente, quando ele tem esse acompanhamento de forma adequada, que ele volta para as consultas, que ele mantém esse acompanhamento, a gente consegue identificar e conseguir ter um resultado mais satisfatório. Tem uma hora que a balança atrapalha mais que ajuda, né? Exato. Então é um ponto que a gente pede muito, ó, tá bom, para de se pesar, vamos fazer uma avaliação mais precisa, né? Exato, avaliar músculo, avaliar gordura. Então não fazer aquela... Tanto que a gente tem um investimento numa balança que é super cara, justamente para a gente poder trazer essa qualidade, né? Trazer o melhor para esse paciente. Um dos pontos principais desse caso aí é de não se pesar. Eu tive que parar de me pesar. Porque eu já estava Como em 6 meses eu tinha perdido um valor expressivo, quando chegou de que eu não parei de perder, mas eu diminui 2, 1,5 por mês. Então, em média, né? E isso mexe com a cabeça da pessoa. Tipo, não tá dando certo, mas parei, não dá mais certo. Só que estava dando e eu não estava conseguindo ver. Então, para isso, eu tive que trabalhar junto com a psicóloga de não me pesar. Para mim, naquele momento, era não me pesar. Então, só pesava uma vez por mês. Tem uma hora que eu falo para os pacientes, não se pesa mais. Pode vir na clínica qualquer hora, vai fazer a bioimpedância, aí você leva o papelzinho para casa. Porque na bioimpedância diz muito mais informações de massa muscular, de gordura, de como está acontecendo a coisa no corpo, que a balança, às vezes, como eu falei, realmente não ajuda. Às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Consegue ver aquelas mudanças no corpo do paciente, de fato. É muito bom, assim, a gente consegue ver, então, acho que a importância, né, do exercício físico, da alimentação, do acompanhamento, tanto na manutenção como na otimização dos resultados. A gente consegue ver a importância do conjunto, né, de trabalhar em equipe também, certo? É muito bom, gostei. Se você quer falar alguma coisa, Elaine, suas considerações finais, passar alguma mensagem para as pessoas, mensagem que você quiser, passe, pratiquem exercício, sei lá, diga aí, fique à vontade. Não, de verdade, assim, se me derem a liberdade de dar um conselho, é de que vá para a academia em si mesmo.
E se mesmo assim não tiver força de ir sozinho, porque é difícil ir sozinho, eu entendo que para muita gente é difícil você ter aquela disciplina sozinho, chegue na academia e converse com as pessoas. Por mais que você não se sinta à vontade ali, criando uma rede de apoio lá, você tem mais força de vontade de ir. Porque realmente no começo é muito difícil. Você se sente inadequado naquele ambiente, mas a partir do momento que você conversa com pessoas e vê que todo mundo ali também tem problemas, que você tem o seu também, você se sente incluído. Porque não é todo mundo que tem a chance de ter um grupo, não é todo mundo que tem a chance de ter colegas que passaram pelo mesmo processo que você e que estão junto ali dispostos. Se você não conseguir, se você não tiver apoio da família, se você não tiver apoio em casa, tente conversar com pessoas que vão lhe incentivar e não o contrário. Apesar de ser mais difícil de ouvir, é melhor que você vá ser apoiado, né? Você procurar quem ele apoia. Às vezes é mais fácil você encontrar apoiadores fora dos seus ciclos familiar e de amizade, né? Que são pessoas que sempre conviveram com você e estão acostumados com você daquela forma, né? E quando você quer mudar de vida, quando você quer mudar de vida mesmo, né? É melhor procurar essa ajuda fora, né? Assim, com pessoas que não são da sua família, com pessoas que não são seus familiares, né? E essas pessoas geralmente incentivam mais. Porque elas não te conheciam antes, né? Não querem que você volte a ser aquela Elaine que era antes, né? Eles querem... Não tem tua imagem anterior. Então, eles querem que você melhore mesmo, né? Até porque é outro ambiente, né? Às vezes você vem de uma obesidade ambiental, né? Que é a obesidade daquele ambiente que você vive. E aquelas pessoas muitas vezes não praticam exercício. Então assim, mas é uma coisa que sempre... E aí você procurar realmente em outras pessoas, né? Tipo, vai na academia, procura fazer amizade. E são pessoas que estão, muitas vezes, no teu mesmo propósito. Então, realmente é muito mais fácil do que, né? Do que às vezes... Mas quando você vai falar com o familiar assim, vou fazer cirurgia bariátrica, vai falar com o familiar, a maioria não incentiva. A não ser que seja um paciente já, né? Que já é um... Mas assim... A maioria diz, não faça não, você não precisa. Nem tá precisando. Bariátrica, pelo amor de Deus, vai fazer isso, não faça, né? Então, assim, as pessoas têm a tendência é que não querem que as coisas mudem muito, né? Assim, então, eu sempre procurar essa ajuda em pessoas de fora do ciclo é mais fácil, né? As pessoas se incentivam mais. Sim. É isso. E ali você tá no confortável, tá? No que as pessoas lhe conhecem. Uhum. E sair disso... Para você sair daquele confortável que não está mais para você, assusta muita gente. Então, a tendência dela é querer que você volte para aquilo que ela conhece, e não porque você precisa e tem que se tornar para ficar bem. Exato. Né? A pessoa quer o conhecido, né? Que era como era antes. É isso, então, né? Vamos finalizar. Eu quero agradecer que a presença da Elaine, você é a Marijuana, né? Tem aquela brincadeirazinha do Mario 8, né? Mas como grande incentivadora de todo mundo, Elaine, você é realmente um paciente exemplar. Não é à toa que você está aqui e foi convidada, não. Obrigada. Obrigado, Elaine, pela presença, tá? Foi ótimo estar com você aqui. Você falar um pouquinho da sua experiência, né? Um pouquinho da sua vida, você abrir um pouquinho para as pessoas, poder estar incentivando muitas pessoas. Então, parabéns aí pela mudança, pela evolução, pelo resultado, por estar aqui com a gente hoje e dispor um pouquinho do seu tempo. Obrigada pela oportunidade mesmo, para os dois, né? Eu brinquei com os dois que eu estou fingindo costume aqui, mas não é proposital e não é de forma até egocêntrica que eu faça alguma coisa. É realmente para dizer, olha, dá certo. Tentem que dá certo. Só tenta, só se desafia um pouquinho que dá certo. Legal. Que bom, legal. Obrigado, pessoal.